Nós vamos dar início à nossa reunião preparatória, aulas obreiros. Convido a todos para se colocarem em pé. Com muita reverência, vamos orar. Senhor Deus, Pai bendito celestial, também ao seu divino Espírito Santíssimo, ações de graças, adoração de todos nós, teus filhos, que temos o Senhor como nosso único e verdadeiro Deus. Por isso o amamos, Pai, o adoramos do profundo da nossa alma, porque sabemos que tudo emana de Ti. E neste momento em que nos deste a vida para estarmos diante do Senhor, para realizarmos esta santa reunião, pedimos a Tua bênção, Pai. Que o Senhor do alto céu derrame as Tuas bênçãos e envie os Teus santos e anjos para conosco estar abençoando este momento de fé, nos fazendo entender e valorizar o nosso ministério de servir esta santa igreja, participando com amor, levando uma palavra de estímulo, de ânimo e fé ao coração da nossa família apostólica, sendo obreiros valorosos, destemidos e corajosos, a exemplo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, que nos deixaram, para que nós pudéssemos ter este esteio, esta fortaleza que é a Igreja Apostólica a servir pelo reino dos céus. Pedimos a bênção do nosso Senhor Jesus, nosso divino Mestre e Salvador, a bênção da Santa Mãe Virgem Maria, Mãe adorada e venerada. Pedimos também a bênção da Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, vó e mãe querida. A Senhora nos fez membros desta igreja, participantes desta santa igreja e também membros deste ministério. Que a Senhora formou, Santa Avó, que a Senhora nos ensinou, nos preparou para que nós pudéssemos servir a Jesus, servir ao reino dos céus nesta santa igreja. Por isso aqui estamos, pedindo à Senhora a Tua bênção, a Tua orientação, Santa Avó, ao nosso proceder, a nossa conduta, a nossa maneira de nos apresentar, de ser diante desta igreja apostólica. Pedimos também ao Senhor Santo Irmão Aldo, outro digno exemplo do ministério da Igreja Apostólica, porque foste um pastor por excelência desta igreja, nosso primaz. O Senhor nos deu exemplo de fé, nos deu exemplo de amor, nos deu exemplo de paciência, de perseverança, por isso hoje é vitorioso na glória celestial. Irmão Aldo, que o Senhor abençoe cada um dos teus servos, abençoe também esta santa reunião e nos inspire para que possamos compreender o que for da Tua santa vontade para esta aula aos obreiros. Pedimos que o Senhor, junto com a Santa Avó, com a Mãe Virgem Maria e com o nosso Senhor Jesus, abençoe também as apresentações do coral e logo mais a nossa assembleia, um momento de prestarmos conta, mostrarmos a transparência das atitudes e da administração de nossa igreja para toda a Irmandade Apostólica. Pedimos, pois, que os senhores conosco estejam e certos de que não só os senhores, mas santos e anjos também conosco estarão. A nossa gratidão, louvor e adoração, hoje e sempre. Amém. Cantaremos Igreja Forte. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante no poder celestial. Levamos o nosso
Cantemos o hino de número 69, Glorificarei o meu ministério. De número 77, amar, servir.
Amém. Nós cantamos 2 hinos muito importantes do ministério de nossa igreja. Glorificarei o meu ministério. Glorificar o nosso ministério, irmãos, é fazer com que o nosso ministério seja realmente recebido por Deus. O nosso ato de servir seja de graça diante de Deus. E isso, irmãos, só fazemos com amor, com sinceridade, com perseverança e com o sentimento de ajudar, cooperar com a obra de nossa igreja. Por isso, irmãos, amar, servir, ter lealdade e fidelidade aos princípios que aprendemos como servos do Consolador, do Santo Pastor. Vamos ouvir agora a apresentação do coral com o hino Obreiros Apostos. Cada hino é uma mensagem muito bonita para o nosso ministério, principalmente estes dedicados exclusivamente ao ministério da Igreja Apostólica, de pastores, de obreiros, que levam uma palavra, uma esperança a muitos corações. Na mensagem deste hino,
ele nos ensina a sermos fortes, a sermos perseverantes no nosso ministério, principalmente calçados, principalmente na firmeza da palavra que recebemos de Jesus através da Santa Voz do Santo Irmão Alto. Esse evangelho maravilhoso do nosso Senhor Jesus, que edifica, que fortalece e que dá à criatura humana a condição de se reencontrar novamente com Deus. E nós somos estes mensageiros, estas pessoas que têm, irmãos, o dom, que têm a qualidade, a virtude de tocar aos corações através da palavra. Uma mensagem bem feita, uma mensagem firmada, como diz no Evangelho do nosso Senhor Jesus, leva aos corações o alento, leva aos corações a felicidade do reino dos céus. Por isso que pedimos a todos os irmãos, como nós aprendemos na nossa carreira de bem servir esta igreja e atendendo aos pedidos do Santo Irmão Alto, utilizem o boletim de nossa igreja para fazer as suas mensagens, mas sempre leve uma palavra sua, porque não é somente ler. A leitura é eficiente, sim, mas a igreja espera algo que parta do seu coração também para incentivá-los, para fazê-los pensar naquela mensagem. E essa, irmãos, é o dom de cada um de nós, pastores de nossa igreja. E precisamos aprimorá-lo, assim como a leitura. Precisamos treinar. A leitura, ela faz parte, irmãos, da mensagem da igreja. E é importante ler pausadamente para que a igreja entenda e compreenda o que aquela mensagem quer transmitir. Muito bem, vamos ouvir mais um hino pelo coral. Levantai os vossos olhos. Amen.
ceifeiros, levantai os vossos olhos. Ou seja, olhem quanto ainda temos que fazer. A seara é grande, poucos são os ceifeiros, já não disse nosso Senhor? Por isso, estimados irmãos, que fomos escolhidos para esta nobre missão. Uma missão de ajudar o nosso Deus, cooperar com Jesus, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, com a Mãe Virgem Maria. Estimados irmãos, a capacidade de trabalhar pelo reino dos céus é algo que vem do profundo da alma. É algo extraordinário que Deus proporciona a cada um de nós para que nós possamos dar esses frutos de bem servir, vendo a necessidade da igreja, olhando para as almas carentes. Quantas criaturas padecem, irmãos, por falta de uma palavra de estímulo, de fé? E nós podemos dizer, por falta de conhecer o Consolador, o verdadeiro sentido do pastor por excelência da promessa de Jesus, por conhecer a nossa amada Mãe Virgem Maria, saber o quanto que ela fez por nós, quanto que ela cooperou para que hoje nós pudéssemos ter o preparo, a condição de levar uma mensagem aos corações. Irmãos, a nossa igreja é algo extraordinário que marcou, irmãos, esta década, este milênio, porque não embora só a tecnologia tenha propiciado a divulgação, mas, irmãos, os meios, através da hora milagrosa, as mensagens que vão soando aos corações, vão dando alento às criaturas que abrem o seu coração para Jesus, abrem o seu coração para a Santa Vó Rosa, para o Santo Irmão Aldo, através da sua palavra, da sua mensagem, estimado colega de ministério. Então vejam, quanto ainda precisamos fazer pelo reino dos céus, quanto ainda precisamos lutar, trabalhar, porque, como diz o hino, a seara é grande. Vamos vendo as condições que o mundo vive, num declínio, irmãos, impressionante. Hoje as condições são difíceis para muitas localidades, até com guerras, assolando muitas criaturas. Mas, irmãos, ainda há esperança. Porque se não houvesse esperança, nosso Deus teria consumado os seus planos. Mas há esperança. E a esperança é justamente a mensagem de nossa igreja. E quem irá levar a mensagem de nossa igreja? São os pastores. É o coral de nossa igreja. Exatamente. É esta palavra, esta mensagem que, mesmo cantada, toca os corações. E Jesus, através desta oportunidade, da sua palavra, do seu ensino, pode adentrar os corações, transformá-lo, ressuscitá-los para uma nova vida com Deus. Muito bem, vamos ouvir o coral que apresenta um obreiro de Jesus. Trabalho com amor e devoção. Essa igreja precisa, como aonde ela precisar me enviar. Isso eu prometi
no meu voto de servir, aceitei esta carreira com fervor. Sem orgulho e sem ostentação, mas com leal dedicação. Sempre vou lembrar do meu voto de servir e guardar bem no coração. Eu sou um mensageiro de Jesus, espalhando neste mundo a sua luz. Mando esta mensagem ao povo sofredor, ao lado de Jesus, meu eterno Salvador. Seja onde for, eu vou anunciar a palavra que é vida e salvação. Eu vou trabalhar nesta seara do Senhor. Pois os campos campeam em flor, vamos trabalhar, obreiros do Senhor. Vamos trabalhar, ó obreiros do Senhor. Vamos trabalhar, obreiros do Senhor.
eu vou trabalhar nesta seara do Senhor. Vamos trabalhar, obreiros do Senhor. Vamos Este hino nos faz lembrar o momento que pedimos para servir. O momento que decidimos, através de um pedido, ser diácono, diaconisa de nossa igreja. E trabalhar para Jesus. Trabalhar para a Santa Avó, para o Santo Irmão Aldo. Trabalhar para a minha igreja. E este trabalho é algo extraordinário que devo realizar com amor, com sinceridade de espírito, porque faço é algo que vem de dentro de mim. Por isso que na palavra desse hino, ele nos traz pontos importantes para refletirmos. Não podemos nos orgulhar do nosso ministério, mas devemos servir com amor. Não é porque somos pastores ou obreiros de nossa igreja, porque somos maiores. Não. Nós precisamos ter a capacidade e a humildade de nos apresentar como servos destes santos, levando esta palavra, levando este alento aos corações, transmitindo os ensinos, irmãos, que a nossa igreja preparou por mais de 60 anos. E que vem semeando esta palavra através de pastores, inicialmente através da direção, depois de pastores, para que muitos corações possam ser salvos e herdarem a glória celestial. Então vejam, irmãos, a responsabilidade do ministério. A responsabilidade desde o momento que assumimos, como obreiros, seja diácono, presbítero, por mais simples que seja o nosso servir, mas precisamos colocar o amor à frente. E este amor não pode esfriar. Por isso que nós temos uma mensagem muito bonita que diz assim: o primeiro amor. É aquele amor que despertou o nosso sentimento de servir. Eu quero ser um obreiro da Santa Avó, eu quero ser um obreiro do Santo Irmão Aldo. Quantos de nós falamos diretamente ao Santo Irmão Aldo, outros falaram diretamente à Santa Avó. Mas tudo isso, irmãos, já por uma providência do nosso Senhor Jesus. Porque Ele mesmo diz: sou eu que vos escolhi. Então, se Ele conhece o nosso coração, o nosso sentimento, e colocou no nosso coração este desejo de servir, e nos apresentamos para servir com amor, devemos perseverar no nosso ministério. E qual é esta perseverança? Qual é este sentimento que deve cada vez mais crescer em nosso viver, podemos dizer assim? De trabalhar, como diz, vamos trabalhar, vamos zelar de nossa igreja, vamos zelar dos nossos templos, zelar da nossa família apostólica, claro, sem deixar de zelar da nossa família, dos nossos entes queridos, porque isso é um mandamento de Deus.
Mas, irmãos, como obreiros, como pastores de nossa igreja, nós precisamos também cuidar do rebanho do Senhor. Nosso santo irmão Aldo fez isso com uma clareza, além de uma simplicidade, mas com uma clareza e com uma perfeição extraordinária, deixando-nos o exemplo de como zelar do nosso povo, como cuidar, como amar o nosso povo, através do bom relacionamento, através deste amor que emana num gesto simples de cumprimentar, transmitir a paz do nosso Senhor Jesus. Algo, irmãos, que é extraordinário, porque estamos desejando ao nosso irmão a paz que vem dos céus. Então vejam que a responsabilidade, ela vem primeiramente em honrar o nome de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então o nosso ministério deve honrá-los, porque estamos levando a mensagem deles. E devemos fazer da nossa vida o exemplo, como nosso irmão Aldo fez, como a Santa Avó Rosa fez, levando, irmãos, o exemplo diante de todos nós, para que possamos também, através do nosso exemplo, alcançar outros corações. Cativar os corações através de uma mensagem não é o suficiente, precisamos dar o exemplo. E o exemplo de vida, o exemplo que aprendemos com estes santos. E honrando a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, Jesus, a Mãe Virgem Maria, através do nosso ministério, da nossa mensagem, estamos cooperando com eles. E essa cooperação, irmãos, dá, como o coral falou, nos dá a condição de um dia recebermos a recompensa na glória celestial. Então vejam que a justiça de Deus também impera sobre o nosso ministério. Nós estamos fazendo porque amamos, porque queremos, porque é de livre e espontânea vontade. Decidimos pela fé, pelo entendimento, para poder servir a igreja. Então precisamos fazer por amor. Este primeiro amor que nos fez pedir que este amor cresça dia após dia, levando, não importa a distância, não importa a congregação. Se houver uma alma, nosso Senhor Jesus, aonde houver uma alma, eu iria ao encontro dela. Então, muitas vezes, não nos conformamos por uma reunião pequena. Irmãos, muitas vezes ali está a necessidade da sua palavra, do seu ensino. E a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, quer que a sua mensagem toque aqueles corações. Nós não sabemos, não compreendemos muitas vezes as necessidades da igreja, porque não conhecemos os corações. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo assim o conheciam. Mas nós precisamos fazer valer o que eles nos ensinaram, seja numa reunião pequena, numa reunião grande, levar o alento à nossa família apostólica. Por isso, irmãos, não podemos deixar de falar no nome destes santos. Falar da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, é algo fundamental para nós apostólicos. E a essência da nossa fé está firmada nestes santos. Com isso, nós não estamos desmerecendo Jesus de forma alguma. Pelo contrário, nós o estamos enaltecendo, porque ele cumpriu a sua promessa. Ele deu para nós estes santos e devemos também honrá-los. Honrar o nosso Senhor Jesus, a Deus, a Virgem Maria, porque foram eles que prepararam o caminho para a vinda do Consolador. Prepararam o caminho para que o Consolador pudesse ir à glória celestial, receber esta coroação de Espírito da Verdade, como Jesus disse. Porque viria convencer as criaturas. E de que modo o Consolador convenceria as criaturas humanas? Através da nossa mensagem. Então vejam, irmãos, a importância
importância do ministério, a importância da palavra, a importância de uma mensagem bem feita, estruturada, uma mensagem, como diz o boletim de nossa igreja, que traz lá a essência para que o pastor a trabalhe diante do nosso povo. Então vejamos, irmãos, que servir a igreja apostólica é algo extraordinário. É algo, irmãos, essencial para cada um de nós, que abraçamos, que deixamos que Jesus tocasse o nosso coração e despontasse este desejo de servir. Assim como o trabalho do coral, que leva a mensagem através da sua voz. É bem verdade que são hinos, são mensagens já pré-estruturadas, mas que a música é algo que toca fundo o coração, que mexe com os sentimentos e colabora, coparticipa das nossas reuniões. Nós podemos dizer, o coral completa a mensagem do pastor, ou a mensagem do pastor completa a mensagem do coral. São algo semelhantes, mas que se somam para dar amplitude ao trabalho de nossa igreja. Por isso, estimados irmãos, nós precisamos fazer das nossas vidas, como servos de Jesus, do Consolador, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, participantes, mas participantes de verdade, no servir a nossa igreja, levando a nossa palavra, os nossos sentidos em colaborar com a igreja, em participar, em ajudar. Porque assim é servir, e ministério quer dizer servir. São 20 horas, exatamente, nós convocamos a Assembleia do Ministério da Igreja Apostólica em primeira convocação. A segunda convocação se dará às 20h30. Dando continuidade, irmãos, à nossa aula, a este preparo, eu trouxe para os irmãos uma carta. Uma carta que foi escrita pelo bispo Eurico Matos Coutinho, onde a Santa Vó Rosa, junto com a direção da Igreja Apostólica, enviou para todos os obreiros naquela ocasião. É uma carta muito bonita, são palavras de estímulo, de fé, que precisamos entender e compreender e trazer aos nossos dias, porque, irmãos, o ministério de um pastor que serviu há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, é o mesmo ministério que servimos hoje. A única diferença hoje é que nós temos mais tecnologia para levar a nossa mensagem através da internet a todos os lugares do planeta. Mas, irmãos, é a essência é a mesma. A nossa fé não mudou em nada, e nem os princípios doutrinários e disciplinares. São raízes profundas de nossa igreja que Jesus plantou. E nós precisamos respeitar estas raízes, doutrina e disciplina. São estas condições que irão trazer a vitória à Igreja Apostólica. Então nós precisamos, através da nossa mensagem, através do nosso servir, levar à igreja estas mesmas palavras de força, de ânimo, de esperança, firmadas no Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ouça esta carta que foi enviada e publicada inicialmente pelo bispo, e depois nosso santo irmão Aldo pediu para que fosse novamente republicada, já com ele em ministério de primaz de nossa igreja. E hoje nós trazemos na íntegra esta carta. Dou-lhes a bênção e a paz em nome de Jesus e da Santa Vó Rosa. Já são palavras do irmão Aldo. Escrevo-lhes esta carta em nome dela. O irmão Aldo já
falando ao nosso coração que ela, Santa Avó Rosa, pediu que republicasse, para externar sua santa vontade quanto ao ministério em geral. Primeiramente, porém, lembro de que todos os obreiros, homens e mulheres, em santidade consagrados, dedicados com sinceridade e amor ao trabalho, são um braço forte da Santa Avó Rosa. E tendo sinceridade e verdadeiro amor, de modo que trabalhem sempre animados e não desanimados, são os melhores obreiros. Irmãos, você já tem ouvido bastante de nós da direção, em nome do Consolador, quão grande é a obra de Deus. E a Santa Avó Rosa precisa realizá-la, pois recebeu do Pai, do Filho Jesus e do Divino Espírito Santo esta incumbência. Luta sem cessar contra as hostes do mal. Tudo faz para salvar. Exerce todo o seu poder para fazer bem a todos os filhos de Deus vivo. E nesta obra que realiza junto à humanidade, é que ela precisa muito dos obreiros. Obreiro sincero, humilde, fervoroso, paciente, obediente, trabalhador, que serve bem, ajuda a dar mais ânimo à igreja, ajuda a salvar almas. Todavia, o desanimado não ajuda e muitas vezes até atrapalha. Mas que soldado é você? Que obreiro empenhado numa luta sem querer vencer? Penso que não. Vejam que todos devem servir com bastante interesse no bem da igreja. Devem querer sempre o bem da obra e dos seus irmãos. Não se esqueça de que, sendo consagrados e animados, fervorosos e vigilantes, de maneira que observem os ensinos, as recomendações e as ordens da direção, quais são dadas pela Santa Avó Rosa, é você um braço dela. Disse-nos a querida Avó Rosa, para ser dito ao ministério da igreja: eu quero mais amor e união, mais harmonia entre todos os que servem. Quero que sejam animados no servir. Ó irmãos, atendam ao apelo e ao conselho da Santa Avó Rosa, e sejam assim como ela deseja. Confie, pois quem na verdade ela os está preparando para um ministério ainda mais perfeito e mais próspero, mais feliz, mais cheio de frutos bons para a vida eterna. Foste abençoado por ela, Santa Avó Rosa, até aqui, e muito será doravante se atender a este apelo. Ó irmãos, busquem com fé e amor a perfeita união e harmonia entre todos. Sejam apostólicos irrepreensíveis e verão o resultado maravilhoso do seu ministério. Consequentemente, receberão no porvir o seu galardão nos céus. Veja o quanto nossa igreja tem crescido, com os grandes, notáveis milagres que a Santa Avó Rosa tem realizado. E muita gente nova ainda virá. E para abrigá-los, haveremos de iniciar novas congregações. Verás quanto trabalho agradável e causador de gozo e felicidade para a sua alma. E assim digo, porque o trabalho do Senhor, realizado com muito bom ânimo e satisfação, com coragem e amor, enche nossa alma de gozo e felicidade. A bênção da Santa Avó Rosa é grandiosa, de um valor inestimável, é tudo para nós. E ela, com Jesus, alimenta o seu povo, fortalecendo no ânimo, na fé e no amor ao reino de Deus através da Santa Comunhão.
E para levá-las às congregações, é necessário que não só os pastores, mas todos os obreiros sejam dedicados e consagrados e estejam servindo em perfeita harmonia uns com os outros, para que o nosso Deus possa manifestar a sua glória e o seu poder e abençoar a todos. Estou lhes escrevendo, como dissera no princípio, em nome da amada e santíssima Avó Rosa, para ajudá-los. Esta mensagem é ungida. Seja um obreiro fiel e amoroso, e que a graça do nosso Espírito Consolador seja consigo para sempre. Amém. Aí está, irmãos, um recado essencial, para que nós possamos refletir no valor do nosso ministério, no valor da nossa decisão de ser um obreiro de nossa igreja. Um valor, irmãos, que é inestimável, como diz aqui, sejam apostólicos irrepreensíveis, ou seja, que não tem dúvida de nada, que assemelha com o seu amor, com o seu coração, tudo o que aprende de nossa igreja e quer transmitir através da sua palavra, dos seus ensinos, da sua mensagem a outros corações. Isto é semear o amor, isto é, irmãos, cooperar com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo. E vejam que interessante, até, irmãos, já dizia a Santa Comunhão. Era preciso que realmente houvesse a união, não só dos pastores, mas também dos obreiros, para que o corpo ministerial fosse um, para que pudesse, irmãos, ter a condição de que Jesus pudesse se manifestar na congregação, diante da Santa Mesa, ungir os elementos. Vejam a importância, irmãos, da consagração e da santificação e da harmonia entre todos. Por isso que nesta palavra diz a Santa Avó Rosa, pede a união, a cooperação, e por que não colaborar com o ministério do seu irmão, do seu companheiro de ministério, incentivando, ajudando, estimulando para que ele também cresça. Muitas vezes um pequeno conselho, uma orientação, ajuda a tirar uma dúvida, ajuda a, muitas vezes, a tirar algum sentimento, alguma coisa que ainda está no coração, ou mesmo uma forma de proceder diante do púlpito, diante da igreja. Como conselho, muitas vezes tem chamado os colegas de ministério, orientando-os como proceder diante da igreja, como fazer para bem servir a nossa amada igreja, de acordo com que a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinaram. Portanto, estimados membros do Ministério Apostólico, a missão de nossa igreja, juntamente com a missão da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, é justamente prover esta humanidade tão carente de fé e amor, de uma esperança e oportunidade de salvação. Assim como o nosso Deus, Jesus, a Mãe Virgem Maria e os poderosos santos e anjos exercem todo o poder e autoridade para salvar almas, Santa Avó Rosa e Santo Irmão Aldo precisam de um ministério atuante e animado para servir e serem os melhores servos e colaboradores. Obreiro sincero, humilde, fervoroso, consagrado, obediente, trabalhador, que serve bem, como a Santa Avó Rosa dizia, ajuda a dar mais ânimo à igreja, ajuda a salvar almas preciosas, com certeza terá bênçãos em sua vida e a recompensa no reino dos céus. Recomendamos que sejam vigilantes, perseverantes, para que seu ministério possa ser muito inspirado, para ter uma palavra amiga de conforto, fé e esperança em suas mensagens ao nosso povo. Nosso santo profeta Irmão Aldo muito nos incentivou a servirmos com amor e termos muita paciência com o nosso povo,
sendo verdadeiros amigos e irmãos, confortando e ajudando sempre a quem precisar. Vejam, estimados irmãos, nesta palavra, o ensino do irmão Aldo, da mesma forma que ele levava aquele amor, aquele carinho, algo extraordinário quando chegávamos perto dele, sentíamos o prazer, sentíamos a santidade de Deus presente naquela pessoa. Algo que mexia conosco. Mas hoje nós não temos o irmão Aldo, mas temos o seu exemplo em nossas vidas. E precisamos, olhando para ele, como ele procedia, sempre com amor, com sinceridade, com um sorriso, levando o seu abraço, levando principalmente o ânimo à criatura, fazendo-a pedir a Santa Voz bênçãos, fazendo-a refletir muitas vezes sobre os seus erros, mostrando a realidade dos fatos. Nós precisamos também, irmãos, ter estes sentimentos de amor com os nossos irmãos. Porque, irmãos, o amar ao próximo é o segundo mandamento igual ao primeiro. E este amor é justamente, irmãos, numa relação de fraternidade, de cooperação, que precisamos ter entre nós, entre a igreja, entre o trabalho do coral, para que se some tudo e seja um trabalho perfeito. Então vejam que o servir, irmãos, não é só ir ao púlpito e transmitir uma mensagem. O servir, ele começa no proceder e no exemplo do próprio pastor. No proceder e no exemplo dos próprios obreiros diante da igreja. O obreiro que está à porta, o primeiro a receber o nosso povo, a postura, como ele recebe, o gesto, a alegria de ver o nosso irmão presente, vindo à nossa reunião. Isso deve ser, irmãos, transmitido através de um sorriso, de uma palavra amiga, de um gesto sincero de estender a mão e desejar a paz do Senhor. Um obreiro que tem uma função importante. Por isso que ele precisa ser vigilante, atencioso lá na porta, porque ele tem uma responsabilidade grande. De, irmãos, além de receber os irmãos, prover à igreja da segurança necessária para os nossos trabalhos. Mas entrando diante da igreja, os obreiros, eles devem ser cooperadores, principalmente com os nossos visitantes. Chega um visitante, ele não sabe onde estão as instalações, aonde muitas vezes está o pedido de oração. Como proceder, irmãos? Muitas vezes a pessoa fica olhando, não sabe se vai à galeria ou se fica embaixo naquela situação. E aí vai, irmãos, uma palavra amiga. A paz do Senhor, seja bem-vindo à Igreja Apostólica. Fique à vontade, aqui nós temos a água, nós temos as instalações. Se quiser fazer um pedido de oração, são palavras que vai dar àquele coração o conforto e deixar a pessoa sensibilizada, irmãos, da união que promove o nosso povo. E no momento, irmãos, das nossas diaconisas passar a sacola, as nossas ofertas são espontâneas. Então passe regular, não fique parada em frente a uma pessoa esperando que ela coloque. E se a pessoa não veio preparada para uma oferta naquele dia? Vai constrangê-la. Então vejam que pequenas ações demonstram, irmãos, o quanto nós devemos respeitar uns aos outros e ter amor uns aos outros. Porque isso, irmãos, promove justamente a união do trabalho como um todo. O pastor de nossa igreja, ele precisa dos obreiros. Por isso que temos as escalas antes das reuniões. É preciso ter o obreiro na porta, o obreiro que irá atender as instalações sanitárias, o obreiro que vai ficar na mesa, o obreiro que vai contar as coletas. Os obreiros, porque não é só um, são 3, no mínimo. Justamente para dar a segurança e transparência ao nosso povo, a credibilidade.
Por isso que assinam as fichas. Então vejam que o trabalho de harmonia, ele reúne todo o ministério. E é preciso ter união no ministério, para que no momento que o pastor vai fazer as escalas, os obreiros estejam disponíveis. Não cheguem somente no início da nossa reunião. Já falamos, pelo menos 1 hora antes, porque hoje temos muitos compromissos e cidades grandes já a locomoção se torna difícil. Então temos uma tolerância aos obreiros, mas não podemos deixar, irmãos, de cumprir o nosso ministério. Devemos nos apresentar como soldados que querem servir, que querem participar daquele evento, daquele momento, que é a nossa santa reunião. E o obreiro, se apresentando, pegando as escalas, irá servir de acordo com o que foi escalado, nunca querendo passar na frente dos outros. Por isso, o pastor se sente confortável em iniciar a reunião, porque sabe que tudo está em um bom andamento, e vai para a reunião, e vai para o momento de subir ao púlpito, no momento importantíssimo. Se possível, ajoelhe-se, ou curve a sua cabeça, peça a Santa Avó, ao Santo Irmão Aldo, a inspiração, a direção, a companhia diante dos trabalhos de nossa igreja, porque não vai lhe faltar a inspiração diante de uma mensagem. Não vai precisar ficar procurando outros boletins, ou outras palavras, ou outros livros para completar a sua mensagem. A inspiração, ela vem dos céus e completa a palavra que está no boletim com as suas palavras. Por isso que eu diz, o nosso povo, ele espera também um comentário, uma reflexão do pastor diante da mensagem proposta para aquela reunião. É muito importante as suas palavras e devem condizer com o que está escrito no boletim, justamente para completar o porquê daquela mensagem, seja a doutrina, seja a disciplina, porque, irmãos, nós precisamos de vez em quando lembrar sobre a disciplina. Infelizmente, alguns se esquecem. E é responsabilidade, irmãos, hoje, do Conselho na publicação do boletim, relembrar, sim, as mensagens de disciplina de nossa igreja. Porque, como está no nosso estatuto, a nossa disciplina não mudou e nem mudará, assim como a doutrina. São causas pétreas, ou seja, elas estão suportadas, irmãos, toda a igreja é o fundamento, é o alicerce de nossa igreja. E se nós mudarmos, qual será a consequência? Perderemos a identidade de que foi construída a igreja apostólica. A igreja apostólica, ela foi construída neste fundamento do evangelho do reino dos céus. E se temos a doutrina, a disciplina que temos, é por Jesus. É pela Santa Avó Rosa, pelo Santo Irmão Aldo, que foram fiéis a Jesus e cumpriram o que Jesus pediu a eles, em doutrina e em disciplina. Pensem que foi fácil? Quanto a Santa Avó Rosa sofreu para que a disciplina fosse implantada. Mas ela foi fiel. Como sempre foi fiel a Jesus. Por mais que fosse doloroso, mas ela foi fiel. E cumpriu o seu ministério com amor, com dedicação. Algo extraordinário que nos faz lembrar, a Santa Avó Rosa sempre era sim, sim, não, não. Não havia meio termo. E o nosso Santo Irmão Aldo, da mesma forma, a sua resposta era precisa, objetiva, e ele sempre estava pronto para nos ajudar, incentivando ou dando um conselho para não seguir aquele caminho. Por isso que precisamos, irmãos, relembrar das nossas vidas junto a estes santos. E para os novos, transmitir estes ensinos, esta lembrança que temos destes santos em nossas vidas. Porque, irmãos, a vida, ela vai passando. Nós temos um espaço de vida aqui. Hoje somos nós, amanhã serão os nossos filhos.
futuramente os nossos netos, até quando Deus permitir. Mas, irmãos, o que sabemos é que a vida do corpo, ela é temporária, mas a vida do espírito, esta sim, será para toda a eternidade, se fores fiéis, se perseverares no bom caminho, se amares o teu ministério e servires com amor. Mas continua, a bênção destes santos de Deus é muito preciosa para o nosso ministério. Por isso, sejam merecedores desta graça, agindo com prudência e respeito. Procurem se consagrar a cada dia para serem um exemplo de vida ao nosso povo, pois assim irão crer e confiar nas suas palavras e na sua mensagem. Olha, estimados irmãos, este parágrafo em especial. Devemos ser o exemplo, sim, que a nossa vida seja realmente aquilo que pregamos. Porque como vamos transmitir a confiança de uma mensagem, de uma palavra, de uma explicação, se não condiz com a nossa vida? Porque hoje, irmãos, as redes sociais divulgam tudo. E muitas vezes fazem até circunstâncias que às vezes pensam estar escondido aparecerem. E é justamente, irmãos, como pode um obreiro, um pastor de nossa igreja levar uma palavra de ânimo, de estímulo, se a sua vida não condiz com aquele ânimo, com aquele estímulo? Então, por isso, essa palavra aqui, sejamos merecedores desta graça, mas com prudência, com respeito, com moderação, buscando a nossa vida ser um exemplo para o nosso povo. E aí nós vamos voltar. Jesus foi o grande exemplo para toda a humanidade. Passaram-se mais de 2000 anos e ainda a vida de Jesus é lembrada. Não há quem possa negar o quanto Jesus fez. Maria Santíssima também, com todo amor, com toda lealdade, cumpriu o seu ministério. E em nossos dias, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, tentaram de todas as formas trazer, irmãos, a vida do irmão Aldo uma condição que não condizia. Por isso, a perseverança do primaz. Ele suportou, irmãos, toda a calúnia, toda a inveja, mas foi vencedor. Da mesma forma, a Santa Avó Rosa. Então nós precisamos também carregar a nossa cruz. Quantas vezes há insinuações, quantas vezes as redes sociais até maltratam a nossa pessoa. Mas é importante que o coração esteja tranquilo, esteja isento, porque, irmãos, nada melhor do que estar diante de Deus limpo. Isto é a melhor coisa, deitar com a consciência tranquila. Porque nós somos providos como seres humanos de uma consciência que nos mostra o que é bom e o que não é. Nós temos a capacidade de discernir o bem do mal. Como seres racionais, saber o que estamos fazendo. Então nós precisamos entender nessas palavras a prudência, o respeito, a consideração, para sermos os exemplos, mesmo que, irmãos, haja comentários, mas continue perseverando na sua fé, no seu ministério, com amor e com dedicação. Nós, a direção da igreja, já na atualidade, precisamos muitos dos senhores, obreiros, pastores. Por isso que reiteramos esta carta da Santa Avó Rosa, esta recomendação do Santo Irmão Aldo, e afirmamos para todos os irmãos: sejam pacientes e unânimes, que tenham o mesmo sentido e que respeitem a todos, de modo que sirvam em harmonia com os outros obreiros, sempre procurando somar e nunca querendo mandar uns nos outros. Não tome medidas por conta própria, nem corrija ou exorte a ninguém, seja do púlpito ou no meio dos membros na igreja.
mas sirva com amor. Procure colaborar, participando também das escalas de serviço, da arrumação, da limpeza, organização dos nossos templos. Participar do ministério da Igreja Apostólica é uma dádiva de Deus que elege os seus servos. Olhem só, Deus elege os seus servos e espera que cada um cumpra seu ministério com determinação e amor. Aceite com amor essas orientações e serás um valoroso obreiro da Igreja Apostólica e do reino dos céus ainda nesta terra. Aí está, estimados irmãos, esta palavra amiga. É um conselho que trazemos aos irmãos nesta noite, nesta aula aos obreiros, justamente para nos fazer refletir, nos fazer lembrar, pensar: por que eu escolhi o ministério da minha igreja? Por que eu quis ser um obreiro, um diácono, uma diaconisa, um regente de nossa igreja, um pastor de nossa igreja? O que me levou a tomar essa decisão? Além, irmãos, daquele toque que Deus deu ao seu coração, à sua alma. E o Senhor aceitou. E o Senhor abriu o seu coração e aqui está, servindo, cooperando com estes santos, cooperando com a nossa família apostólica, para que um dia todos nós possamos estar na glória celestial, como diz aqui, receber a recompensa, porque Deus é perfeito e justo e não deixa ninguém sem a sua recompensa. Vamos plantar o bem para colher o bem, porque, irmãos, como o nosso santo irmão Aldo diz, Deus é tão justo e tão perfeito que aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então pense, reflita sobre o seu ministério. Plante amor, plante alegria, plante ânimo, coragem. Adquira sabedoria. Mas de que forma que eu vou adquirir sabedoria? Leia as mensagens de nossa igreja. Nós temos tantos boletins no site. São ensinos que tocam o seu coração. Já são 20 horas e 30 minutos. Eu faço a segunda convocação da Assembleia do Ministério de nossa igreja. Em mais alguns instantes nós já vamos encerrar para a terceira e última convocação e assim instaurar a Assembleia. Então, prezados irmãos, que este conselho, esta mensagem fique no seu coração e que seja um estímulo para todos nós, inclusive para mim, porque precisamos ter, irmãos, a capacidade de saber que muitas vezes o desânimo, a intolerância toca a nossa alma, toca o nosso coração, mas precisamos ser fortes. Como Jesus foi forte e venceu, como a Santa Avó Rosa foi e venceu, como o Santo Irmão Aldo foi e venceu. Então sejamos fortes para podermos vencer e cooperar com eles nesta obra tão maravilhosa. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por estarem participando deste momento de aula aos obreiros. Convido a todos para se colocar em pé. Nós vamos orar encerrando agora a nossa aula aos obreiros. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, queremos agradecer a tua bênção, a tua inspiração, a tua direção para esta reunião, vó, para que os nossos corações pudessem recordar e valorizar o ministério que pedimos à Senhora, que pedimos ao Santo Irmão Aldo e que precisamos cumprir com amor. E este amor, este primeiro amor, quando nós pedimos que ele continue vivo, atuante no nosso servir, ajudando a Senhora, ajudando o Santo Irmão Aldo, a Jesus, a alcançar muitas almas para o reino dos céus. Por isso, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, eu peço as suas bênçãos para todos os nossos obreiros, diáconos, diaconisas, para que eles possam cooperar com as nossas reuniões em nossos templos. E a sua bênção em especial aos nossos pastores, vó, Santo Irmão Aldo, que eles possam ser humildes e sinceros,
possam levar a sua mensagem, vó. Possam levar a sua palavra, Santo Irmão Aldo, a muitos corações. Mas que eles a levem com coração sincero, puro, para que possam ter a credibilidade, possam ter a capacidade de tocar aos corações, para que o nosso povo abra os seus corações para a Senhora, para o Santo Irmão Aldo, para Jesus, para a Mãe Virgem Maria. Por isso queremos ser nas tuas mãos, Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, como as massas nas mãos do oleiro. Possamos ser os instrumentos, porque sabemos que são os senhores que transformam vidas, transformam corações e dão a salvação junto ao nosso Deus, a Jesus. Por isso, aqui estamos, aprendendo um pouco mais do seu exemplo, Santa Avó, do seu exemplo, Santo Irmão Aldo. E por que não dizer do exemplo de Jesus, que foi maravilhoso em pregar, em levar o conforto, em levar a esperança a muitos corações. Que este mesmo exemplo esteja em nossos corações e possamos cumprir com mais amor, com mais determinação, os nossos ministérios. Assim, concluindo a nossa reunião, pedimos a tua bênção para todos os nossos pastores, das nossas congregações, aonde tiver um servo seu, a Senhora possa ajudá-lo, possa incentivá-lo e cooperar com a Senhora em nossas reuniões. Pedimos a tua bênção também para todo o trabalho do nosso coral, importantíssimo para a nossa igreja. Os nossos regentes tenham paciência, sejam amáveis, sejam perseverantes, cooperem com a união do trabalho de nosso coral. E também pedimos em favor de todo o nosso povo, que sejam abençoados e que todos nós sejamos felizes com a Senhora, com o Santo Irmão Aldo, com Jesus, com a Virgem Maria e com o nosso Deus, porque somos abençoados. Assim, prezados irmãos, recebam essas bênçãos maravilhosas desses santos e sejam muito felizes. Amém.